Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que o Senhor mesmo venha nos abençoar com as bênçãos extraordinárias de suas mãos. E, acima de tudo, que o Senhor também venha trazer edificação para todos nós através dessa breve reflexão para o nosso coração e para o nosso tempo de culto no lar. Que o Senhor mesmo visite a cada um de nós e promova em nós edificação. Salmo 142, os versos 1, 2 e 3, assim farei a leitura deste salmo nesse momento. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Somente esses 3 versículos aqui lido, então, para a nossa reflexão. Oração na caverna é justamente a proposta deste salmo, porque o salmista, quando estava fugindo dos seus inimigos, dos seus adversários, ele se escondeu em uma caverna, e nessa caverna, então, ele faz esta oração extraordinária e maravilhosa, aqui no Salmo 142. Nesse presente salmo, a tensão de ser odiado e caçado é quase demais, e a fé se estica até em seu limite máximo, não é? Então é justamente aqui o que nos traz uma boa compreensão deste salmo diante da tensão, certo? E do ódio, da caçada brutal sobre o salmista Davi, mas a sua fé estava sendo aí muito mais fortalecida em um limite em que ele estava suportando tal perseguição. Mesmo assim, essa fé não se derrota de forma alguma, e nas palavras finais, a esperança vem reforçá-la. É o que nós então entendemos nas últimas palavras deste salmo, quando ele diz no versículo 7, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Aqui nós vemos então um procedimento, um comportamento de alguém que sustenta uma fé inabalável. E aqui olhando, claro, para a pessoa do salmista. Pois bem, este é mais um salmo de lamentação, precisamos entender isso, o Salmo 42, no qual o salmista derrama o seu coração em oração ao Senhor. É o que nós então encontramos na narrativa desse texto, derramar do coração do salmista perante o Senhor, mediante aqui a situação que o conduz e o leva para tal. Aqui nós percebemos também, meus irmãos, desde já, a triste situação e oração do salmista. Quando falamos a triste situação, pelo seu contexto, pela narrativa que o texto traz para nós a respeito de uma perseguição feroz sobre o salmista Davi. E aqui então a sua oração ao Senhor. O versículo 1, eu tenho uma leitura aqui da Bíblia Corrigida Fiel, e a minha tradução que eu li aqui com os irmãos, Bíblia Atualizada, e ela nos faz algumas considerações muito importante ou muito estreita, né, em suas colocações aqui para nós. Então, no versículo 1, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Então, esta é a oração que o salmista passa a fazer aqui no primeiro versículo do Salmo 142. E percebemos aqui nessa oração, nessa narrativa de extrema importância, o momento difícil, mas que o salmista, então, ele busca aqui a presença do Senhor. Importante nós nos atentarmos para 2 referências que são feitas aqui no versículo 1, especificamente ao fato de que esta oração era verbalizada. De fato, o salmista verbalizou, o salmista trouxe palavras, não é,
diante do Senhor. Justamente porque se repete por 2 vezes no versículo 1 a expressão que ele diz, com a minha voz. Então nós encontramos no versículo 2 repetições. Na primeira parte do versículo, com a minha voz, e na segunda parte do versículo também ele diz, com a minha voz. Então ele clama e ele suplica ao Senhor. Vamos observar essas 2 expressões. Primeira, clamar, no versículo 1, na primeira parte, né? Em que nós já lemos aqui, com a minha voz clamei ao Senhor, ou clamo ao Senhor. Irmãos, este clamor, ou este clamar do salmista, aponta para um estado desesperador da parte de quem precisa de ajuda. Por isso, quando você ler este salmo, você deverá perceber o contexto de dificuldade, o contexto de opositores contra o salmista Davi. Então, a palavra que nós encontramos aqui, com a minha voz, clamei ao Senhor, ou clamar ao Senhor aqui, nessa primeira parte do versículo 1, realmente nos dá uma luz apontando para um estado desesperador por parte de quem precisa de ajuda. E aqui nesse contexto, o salmista Davi precisava e muito da ajuda do Senhor. Trazendo também para o nosso contexto, quando você e eu estivermos passando por alguma situação difícil, adversa, que foge do nosso controle, devemos clamar ao Senhor como expressão que estamos necessitando da sua ajuda, do seu auxílio, para nos tirar de alguma situação difícil. Então esta é a primeira consideração que faço olhando para o versículo 1, para a expressão clamar ou clamei ao Senhor. A segunda expressão também encontramos na parte final do versículo 1, quando ele diz, com a minha voz supliquei, ou com minha voz clamo ao Senhor. Então, suplicar no versículo 1, parte final, se encontra esta palavra, é fazer um apelo à bondade. E é isso que a palavra hebraica sugere. Esta palavra no seu original, no hebraico, não é? Clamar ou clamei. Então, nos traz realmente este sentido ou este ensinamento de fazer um apelo à bondade. Isso é muito relevante e também nos chama a atenção de uma forma muito especial. Justamente, meus amados, porque nós percebemos que o texto mostra de uma forma muito categórica e direta que o salmista está suplicando pela bondade do Senhor em sua experiência de angústia e tribulação nesse Salmo 142. Então é importante nós entendermos o sentido, o valor e o significado com tanta precisão da palavra suplicar, fazer um apelo à bondade. Aqui, claro, o salmista fazendo um apelo à bondade do Senhor mediante a sua experiência de angústia e tribulação nesse contexto do Salmo 142. Isso também nos ensina que nós devemos suplicar ao Senhor nos momentos de angústia ou tribulação que possamos estar experimentando nesse momento ou quando passarmos por essa experiência. Porque fazendo isso, suplicando ao Senhor, ou suplicar ao Senhor, nós estamos fazendo um apelo à sua bondade, para que a bondade do Senhor nos visite na nossa angústia, na nossa tribulação. Era justamente isso que o salmista Davi estava fazendo aqui no Salmo 142, versículo 1. Nos traz então essa proposta e esse ensinamento desde já para todos nós. O que nós devemos, meus amados, é não achar uma bela oração feita pelo salmista, mas acharmos aqui um ensinamento prático e de um relacionamento pessoal com Davi, com o Senhor, no seu momento de angústia e tribulação. Isso também deve se estender para nós, com certeza. Versículo 2, a narrativa dele diz assim: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Na corrigida fiel, o versículo está assim:
derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. E aqui traz então, nas últimas palavras do versículo 2, minha tribulação. O sentido é o mesmo, o ensinamento também é o mesmo, tá certo? Mas quero tomar também com os irmãos aqui a palavra que o salmista usa no início do versículo 2, quando ele diz, minha queixa, que é destacado aqui, derramei a minha queixa, tá certo? Então, somente essa primeira parte aqui, minha queixa, aqui no versículo 2, não é de forma alguma, meus irmãos, certo? Não é uma palavra tão que eu poderia dizer petulante, como pareça na nossa língua portuguesa, tá certo? Não é esse o sentido, mas pode ser traduzida como meus pensamentos perturbadores. É este o sentido da palavra minha queixa. Então não vamos entender como sendo uma palavra tão petulante, como assim então se entende na língua portuguesa, mas sim devemos compreender como sendo traduzida meus pensamentos perturbadores. Então, minha queixa aqui para o salmista, ele está trazendo à tona, os seus pensamentos perturbadores. Ou seja, aquilo que estava lhe incomodando, aquilo que estava lhe perturbando, mediante esta experiência que ele estava tendo aqui nesse texto que o próprio versículo 2 assim nos revela, bem como todos os demais versículos desse texto tão extraordinário que muito nos ensina. Então nós devemos ter aí então esse bom entendimento, essa boa compreensão da expressão minha queixa, que são então e nos faz entender pensamentos perturbadores. Pois bem, não devemos deixar de perceber a nota de fraqueza nas palavras do salmista aqui no versículo 2, quando ele diz, derramei a minha queixa perante a sua face, derramei a minha queixa, derramei meus pensamentos perturbadores, aquilo que estava lhe tirando a sua paz, que estava lhe tirando ali, vamos dizer assim, o seu conforto, a sua alegria, ok? E assim sucessivamente. Então nós devemos olhar aqui para o versículo 2 e nós percebermos nessa expressão que o salmista usa na sua primeira parte, derramei a minha queixa perante a sua face ou perante o Senhor. Nós devemos perceber que aqui o salmista está mostrando para nós, denunciando para nós também a sua fraqueza, certo? Sendo reconhecida nessas palavras, porque ele está mostrando que necessita e que precisa de auxílio, de ajuda, de socorro, porque ele está muito perturbado em seus pensamentos. Então devemos realmente olhar para esse texto e percebermos essas palavras de fraqueza que o salmista traz para nós aqui nesse texto. E nós devemos concordar, meus amados, com este ensinamento. Porque o salmista era um homem de carne e ossos como eu e você. E é bem verdade que tanto você como eu, nós temos as nossas fraquezas, as quais produzem ou promovem em nós alguns pensamentos perturbadores, alguns temores de tantas situações e de tantas coisas que nos acontecem. Por isso, nós identificamos aqui uma fraqueza no que diz respeito aqui os pensamentos perturbadores do salmista, e isso nos revelando que ele é um homem comum como todos nós. Ele foi esse homem comum, claro, na sua época, no seu contexto, um homem de fraquezas como nós também somos nos dias de hoje. Por esta razão, nós devemos derramar também a nossa queixa, os nossos pensamentos perturbadores, aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda, tantas coisas e tantas situações, e devemos trazer aí a luz diante do Senhor para o nosso fortalecimento, tá certo? Perante o Senhor, isso é muito importante que nós encontramos aqui no versículo em relação ao comportamento da busca do salmista pelo Senhor.
pois é perante o Senhor em que nós entendemos que é o lugar ideal para apresentar as nossas queixas, isto é, angústias ou tribulações, tá certo? Porque o salmista, em seus pensamentos perturbadores, fala da sua angústia, fala da sua tribulação, como muitas vezes também nós enfrentamos ou passamos por situações que nos conduz a picos de angústias e de tribulações também. Então o salmista aqui nos traz esse ensinamento quando ele busca o Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Ele está fazendo isso diante do Senhor, diante da sua face, está expondo a sua angústia, expondo a sua tribulação, expondo o seu momento difícil. De tal forma assim também devemos fazer, porque perante o Senhor, nós devemos entender isso com toda a clareza e com todas as verdades. É o lugar ideal para que você e eu possamos apresentar as nossas queixas, isto é, as nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas dores, os nossos temores e assim por diante. É dessa forma que devemos fazer, como o salmista aqui o fez, e assim nos ensina também nos dias de hoje, dentro dessa experiência muito particular dele, como nós também temos as nossas experiências particulares, tá certo? Versículo 3, vamos lá, diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilha. Por isso, irmãos, a beleza de nós sempre refletirmos em um salmo, qualquer um deles, sempre traz aí uma harmonia em toda a sua leitura. Por isso que todos os salmos você deve compreender muito bem que eles são cânticos que foram realizados pelo salmista Davi, também por Asaf, pelos filhos de Coré e assim sucessivamente. E todos eles em forma de canto, para que o povo de Israel, quando fosse ao templo de Jerusalém, tomasse todos esses salmos e algum deles entoassem louvor e adoração diante do Senhor. Por isso que a narrativa é maravilhosa, que ela tem uma harmonia desde o início até o término do seu capítulo ou do seu último versículo, e assim sucede com todos os salmos. E aqui nós temos diante de nós também uma narrativa preciosa. Na Corrigida Fiel diz assim: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Agora fica duplamente claro quão apropriada era a convicção de que Deus conhecia o caminho de Davi. Porque ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. O Senhor conhece o que estava dentro, se passando dentro do salmista, em seus pensamentos, em suas emoções, em seus sentimentos. E aí o salmista traz à tona realmente esse conhecimento de Deus a respeito das suas veredas ou a respeito da sua vida. Assim também o Senhor tem o conhecimento da sua vida, da minha vida, aquilo que passa dentro de nós e que muitas vezes nós externamos para o lado de fora também. Então isso é muito claro para nós, a convicção de que Deus conhecia o caminho de Davi. Isso aqui é claro para nós nessa narrativa do versículo 3. O fato, meus irmãos, de o Senhor conhecer não significa simplesmente que ele toma conhecimento ou informa ou está se informando, certo? Mas que ele está presente para cuidar e se importar. É esse o sentido, é este o ensinamento quando nós pensamos a respeito que o Senhor tem o conhecimento dos nossos caminhos ou de tudo aquilo que se passa conosco. Então isso fica claro para nós que não significa simplesmente que ele toma conhecimento ou está sendo informado, mas muito além disso. Mas que ele está presente para cuidar e se importar. É esse o ensinamento que o texto nos traz
quando ele diz as palavras: conheces a minha vereda. O Senhor nos conhece por completo, porque Ele é onisciente. Deus tem o conhecimento de todas as coisas e de todas as nossas veredas, de todos os nossos caminhos, de tudo que se passa dentro de nós, como assim tinha o conhecimento pleno do que se passava com o salmista, o seu servo. O versículo 3, ainda a parte final, nos mostra o perigo do caminho na frente, ou o perigo que estava à frente do salmista Davi. Quando ele diz: esconderam-me um laço, isto é, esconderam literalmente uma armadilha, ou armaram, fizeram uma armadilha para apanhar o salmista. E aí, meus amados, quando nós lemos então a parte final que ele diz: no caminho em que ando, me ocultam armadilha, ou esconderam-me um laço. O sentido é o mesmo, mas é importante nós percebermos aqui a forma dessa oração maravilhosa que o salmista está fazendo, realizando na caverna, porque ele estava sendo ali então procurado, estava sendo de alguma forma caçado pelos seus adversários nesse contexto. E isso nós devemos nos atentar também para as verdades deste salmo. O salmista poderia agradecer a Deus porque o laço ou a armadilha não são de forma alguma problema para Deus, que tudo sabe e tudo vê. Nenhum laço, nenhuma armadilha de forma alguma estava oculto do conhecimento de Deus. Deus tinha e tem o conhecimento de todas as coisas. E por esta razão o salmista poderia estar em seu coração sendo agradecido pelo Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu zelo para com a sua vida. Assim devemos também expressar e externar tamanha confiança. Não importa o que nós estamos vendo, não importa o que não estamos enxergando de forma clara, de forma patente aos nossos olhos. O Senhor tudo vê e tudo sabe, e é nessa verdade que nós devemos descansar os nossos corações. Então o salmista, ele diz nas últimas palavras do versículo 3, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço, ou fizeram uma armadilha. Então havia um perigo à sua frente. Mesmo que ele não tivesse o conhecimento de tal perigo, o Senhor tinha tal conhecimento, e era o Senhor mesmo que iria lhe dar o livramento, como de fato lhe deu, para lhe trazer alívio, segurança e, acima de tudo, a presença do Senhor na sua vida. Muito bem, minhas considerações finais para concluirmos aqui esses 3 versos que nós estamos então nos atentando. Pensando aqui na nossa expressão central para essa reflexão, a oração na caverna, pois o salmista fez essa oração em uma caverna. Mostra uma triste situação de angústia, tristeza, fraqueza, mas com a certeza de que o Senhor está presente para cuidar e se importar com o seu servo Davi e com cada um de nós também. Que assim seja. Amém. Que isso realmente, irmãos, traga para nós tamanha segurança para a glória e para o louvor de Deus. Eu paro por aqui, nesses 3 versículos do Salmo 142, e quero retomar para concluir esta reflexão na próxima quarta-feira, para então fechar os nossos pensamentos pensando nessa oração feita pelo salmista em uma caverna. Algo muito importante para nosso aprendizado, ensinamento, fortalecimento e perseverança em buscarmos ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação, sabendo que Ele cuida e se importa com cada um de nós. Forte abraço, Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos aqueça com essas palavras para o louvor da sua glória e para o louvor do seu nome. Amém e amém.